Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Relator da Comissão Especial do Impeachment apresenta o parecer hoje. Plenário elege 2 integrantes para completar a comissão que analisa o impedimento da presidente Dilma Rousseff. No corredor das comissões, ao vivo, Mariana Pschittig. Adiada para hoje decisão do plenário sobre a composição das comissões permanentes da Câmara. Hoje é quarta-feira, 6 de abril, agora em Brasília, 9h01. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. O relator da comissão especial que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, deputado Jovair Arantes, deve fazer hoje a leitura do relatório final. A ideia é tentar votar o texto já na próxima segunda-feira. A comissão especial do impeachment tem 2 etapas. Na primeira fase, a expectativa ficou por conta da apresentação da defesa da presidente. Foi o que aconteceu quando o ministro José Eduardo Cardoso esteve na comissão. A partir de agora, tem início a segunda fase. Ela vai durar 5 sessões de plenário. Se o ritmo de trabalho continuar assim, o último dia da comissão vai ser na segunda-feira. O relatório vai ser apresentado nesta quarta. Quinta e sexta vão ser reservados para um provável pedido de vista, ou seja, mais tempo para que os deputados possam analisar o texto. A votação do relatório ficaria para o último dia, segunda-feira, 11 de abril. Nesse momento, a disputa tem um campo de batalha bem definido. É o relatório. A denúncia analisada pela comissão especial tem 2 temas e um só período. Os 2 temas são as pedaladas fiscais e os decretos não numerados. Isso tudo só em 2015. Mas a denúncia original era mais ampla, falava também em omissão e tráfico de influência e abrangia os anos de 2013 e de 2014. A questão é se e como o relatório vai tratar dessa diferença. No relatório não vai precisar nem contemplar, mas não tenha dúvida nenhuma que para formar a ideia e o voto de cada deputado, isso vai somar muito. Então, aqui é uma casa política. Quando cada deputado se dirigir ao microfone para falar do seu voto, ele vai sim ter como ingrediente, como argumento, a delação do Delcídio, vai ter como argumento Passadina, Lava Jato e todos os temas que vem consumindo o Brasil. A oposição tem uma peça com a qual ela não consegue caçar o mandato da presidenta Dilma e ela insiste num julgamento puramente político, portanto um julgamento sem valor, aquilo que indica que a oposição está tentando aqui constituir um golpe e que eu tenho convicção ela não conseguirá. O deputado Jovair Arantes prefere não adiantar pontos do relatório e dá um recado. Com certeza nós estamos fazendo um relatório que é dentro do que estabeleceu o rito do STF, dentro do que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil e dentro do regimento interno da Casa. Nós estamos, passo a passo, lutando para não cometer nenhum erro com relação a toda a questão da sistemática e do rito estabelecido. Então, para não suscitar nenhuma dúvida, para não ter uma judicialização. E tem mudanças na composição da comissão do impeachment. O plenário confirmou novos membros e manteve o assunto nos debates com direito a manifestações. Confira na reportagem. O plenário elegeu novos integrantes para a comissão especial que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os novos membros ocupam vagas abertas por uma parlamentar que renunciou e para o lugar de um integrante que mudou de partido. Os eleitos foram Vicentinho Júnior, do PR de Tocantins, e Elisiane Gama, do PPS do Maranhão. Esse momento que nós estamos vivendo aqui na Câmara Federal é um momento extremamente importante para a nação brasileira, requer muita atenção, requer muito cuidado, agora requer, acima de tudo, a responsabilidade com o povo brasileiro. E mais uma vez, houve manifestação no plenário a favor e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Impeachment! 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 Golpe! Golpe! E vamos continuar nesse assunto, agora falando ao vivo, direto do corredor das comissões com a repórter Mariana Pschittig. Bom dia, Mariana. Bom dia, Cláudio. Bom, como a gente vê aí, agora quase tudo aqui na Câmara é impeachment. Vamos continuar discutindo esse assunto com 2 vice-líderes, o deputado Ságuas Moraes, que é vice-líder do PT, e o deputado Luiz Carlos Raul, vice-líder do PSDB, conversando com o deputado Ságuas. Deputado, como é que o senhor analisa o clima na Câmara agora? Bom, o clima deve aumentar, né? Até porque com a possibilidade da leitura do relatório hoje,
E se o relatório do deputado Jovair falou dos procedimentos, nós acreditamos que os procedimentos são adequados e que deve seguir o rito estabelecido pelo STF, mas o conteúdo desse relatório é que nos preocupa em algum momento, porque se você levar em consideração o que está na denúncia não se trata de crime de responsabilidade. Não se tratando de crime de responsabilidade, esse relatório tem que ser contra a possibilidade do impeachment. Caso contrário, nós admitimos a possibilidade de golpe. Deputado Luiz Carlos Raul, vice-líder do PSDB, existe crime de responsabilidade nesse caso? Existe sim. Está tudo dentro da Constituição, com o aval do Supremo Tribunal Federal, com o rito do Supremo, com o aval do Supremo, dentro da Constituição, da legislação que rege o processo de impeachment, ampla defesa, os fatos estão colocados, há crime de responsabilidade, há vários outros crimes, né? Até o Banco Central hoje faz um relatório terrível contra a Dilma, que as pedaladas dela foram a exponencial 1000. Está comprovado e agora a comissão cumpre o prazo, vota na segunda-feira na comissão e no domingo que vem, não neste, no outro domingo, estaremos votando o processo de impeachment no plenário da Casa e pondo fim à maior crise política, econômica, social da história do Brasil. Vamos virar essa página e teremos outro governante. Se o outro governante tiver problema, também seguiremos o mesmo processo. Deputado Raul, o senhor já antecipou indo para o plenário. São necessários no plenário 342 votos para aprovar o pedido de impeachment na Câmara. O senhor acha que é possível conseguir esse número? Nós já temos contabilizado esta semana 352 votos, 10 acima, e calculamos que podemos chegar a 400 votos no dia da votação do dia 17. Bom, então, deputado Ságuas, como é que está o número, a planilha das votações no impeachment no plenário? Nós não temos uma planilha, até porque nós estamos evitando de fazer essa soma, mas temos a certeza absoluta que a oposição não conseguirá ter essa maioria de votos, que são 342 votos, para aprovar o impeachment, até porque a sociedade brasileira está se manifestando, até porque a sociedade brasileira está tomando conhecimento de que se trata de um golpe e não de um impeachment constitucional. Eu tenho uma pergunta para os dois deputados, que é a seguinte: em todo o país, em diversas cidades e agora até em alguns meios de comunicação, existe um placar do impeachment, né? A relação de quem vai ou deve votar contra, a relação de quem vai ou deve votar a favor, um placar geral mostrando contra e a favor. Eu gostaria de saber dos senhores o seguinte: isso é bom, é ruim, não faz muita diferença, é da democracia, interfere de alguma maneira? Qual a avaliação dos senhores, começando pelo deputado Ságuas? Eu acho que não interfere, até porque esses números podem mudando e tem muita especulação em cima disso. Eu acredito que esses números muitas vezes servem para pressionar determinados parlamentares a mudar de posição. Eu acredito que os partidos que compõem a base do governo estão convictos de que se trata de um golpe e com certeza não mudarão sua opinião, estarão a favor da governabilidade, a favor de um Brasil grande e não do quanto pior, melhor. Deputado Luiz Carlos Raul, a pressão popular pode fazer diferença, esses placares todos? Faz diferença, está ajudando a decidir muitos votos. Deputado tem patrão, que é o eleitor que votou e escolheu. Como 80% ou mais da sociedade está a favor do impeachment, só 10% são contra o impeachment, temos a certeza absoluta que será decisivo esse placar. Podemos chegar a 80% dos deputados favoráveis ao processo de impeachment, legal, constitucional, dentro da legalidade, né? Nós abominamos, né? Realmente somos pela legalidade, pela constitucionalidade. O Brasil é um país que está funcionando as instituições e espero que esse desfecho aconteça dia 17, o impeachment. Começaremos uma nova etapa na vida do Brasil. Bom, eu vou convidar os dois deputados a ver conosco uma reportagem que diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, determinou o prosseguimento da denúncia protocolada na Câmara e que pede a instauração de processo de impeachment contra o vice-presidente da República, Michel Temer. Mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já avisou, vai recorrer da decisão. A liminar foi concedida no mandado de segurança contra ato do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que determinou em janeiro desse ano o arquivamento da denúncia contra Michel Temer por crime de responsabilidade. Na decisão de caráter liminar, o ministro Marco Aurélio afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados não poderia ter arquivado o pedido. Para Mello, é obrigatória a criação de uma comissão especial para avaliar se as acusações têm ou não consistência.
A decisão do Supremo motivou uma reunião entre os líderes dos partidos. O líder do governo na Câmara, deputado Zé Guimarães, disse que a decisão tomada pelo ministro do STF deve ser respeitada. A minha posição é que a decisão judicial se cumpra, principalmente por conta do objeto, a causa da decisão. Não é a mesma coisa? Por que vale impeachment para um, não vale para outro? Mas o presidente da Câmara garantiu que vai recorrer da decisão nesta quarta-feira. Depois do debate no Colégio de Líderes, a decisão tomada foram 3. Primeiro, entrar com todos os recursos possíveis, que nós o faremos. A segunda decisão, vamos consultar a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, sobre a forma de cumprimento. E a terceira decisão, nós vamos oficiar aos partidos para que eles façam as suas indicações para essa comissão especial. Na medida em que eles fizerem, que me parece que não é a vontade deles, já manifestou a maioria do colegiado de não fazer, certamente não tem condições nenhuma de ser instalada a comissão, na medida que não vai haver número de membros suficiente para se promover uma eleição. Eu volto a conversar agora com a repórter Mariana Pschitek no corredor das comissões. Mariana, será que essa decisão surpreendeu os deputados? Vamos ver aqui com eles, né? Deputado Luiz Carlos Rauli, a Câmara deve, então, discutir impeachment do vice-presidente Michel Temer? Olha, poderia, no prazo certo, né? Em janeiro, quando Michel Temer era do lado do governo, o próprio PT não requereu, né? Não fez recurso da decisão do presidente da Casa. Precisou o Marco Aurélio Collor de Mello, primo do Collor de Mello, fazer o que o governo e o PT não fizeram. Lamentável, né? Ele fere o princípio da tripartição dos poderes, interfere brutalmente no parlamento. É lamentável a decisão liminar do ministro Marco Aurélio Collor de Mello e acredito que se a Corte decidir manter o erro, porque já teve outras decisões erradas, que foi o Barroso, que outro que prestou um desserviço à democracia, ao parlamento, vamos cumprir, não há nenhum problema de dar prosseguimento a processo dessa natureza. Deputado Ságua Moraes, como vice-líder do PT, a Câmara deve instalar uma comissão especial para analisar esse crime de responsabilidade pelo vice-presidente Michel Temer? Primeiro que não foi o PT que pediu o impeachment da Dilma e nem o impeachment do Michel Temer. E se o impeachment da Dilma foi aceito o pedido do impeachment para Dilma, os motivos pelos quais foram pedidos para Michel Temer são os mesmos. Então, se vale para Dilma, tem que valer para Michel Temer. Inclusive, a defesa do Michel Temer poderá ser exatamente a defesa da presidenta Dilma. E, com isso, nós esperamos que a presidenta Dilma terá esse golpe rechaçado. E creio que também o vice-presidente Michel Temer poderá ter a mesma possibilidade, uma vez que o motivo que gerou o pedido de impeachment são os mesmos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o plenário da Câmara, que ficou para hoje uma decisão no plenário, um projeto de resolução para mudar as composições das comissões permanentes da Câmara. Esse projeto determina o uso das bancadas atuais, depois da janela partidária, para a distribuição das comissões pela proporcionalidade partidária. Hoje, o que se leva em conta é a proporcionalidade do início da legislatura. Deputado, nós já estamos em 6 de abril e as comissões permanentes não estão funcionando. O senhor acha que é possível votar isso hoje no plenário e começar rapidamente as comissões? A nossa expectativa é que sim, né? Porque a casa fica paralisada a partir do momento que as comissões não estão funcionando. Normalmente as comissões, assim que termina o recesso, no máximo em 15 dias, inicia seus trabalhos, porque a cada período legislativo você tem que eleger novos membros para as comissões. Mas como houve essa alteração por conta da janela partidária, da composição das comissões, então tem um projeto de resolução e foi aprovado anteontem aqui na casa a urgência, que cria mais 2 comissões, que é a da defesa do idoso e da defesa da mulher, e também foi aprovada a urgência da alteração da composição que seguia os blocos partidários do início da legislatura. Então, eu acredito que nós deveremos estar aprovando isso ainda hoje, porque há consenso, há acordo entre as lideranças partidárias, para que a gente possa retomar rapidamente os trabalhos da casa, para que possa voltar à normalidade os trabalhos desta casa. Deputado Luiz Carlos Rauli, o senhor concorda que deve ser rápido, a partir de agora, essa instalação das comissões permanentes? Olha, deveria ter instalado já na regra anterior e depois faria a correção, né, de rumo. Lamentavelmente, desde fevereiro e março não temos as comissões temáticas instaladas, fruto da crise política, né, o caos que o atual governo impôs ao país, crise política, crise econômica, crise moral, crise ética. Virou uma situação muito difícil, né?
o Brasil. E reflete diretamente na vida, no funcionamento do parlamento, que poderia estar pensando em projeto estratégico para o país. Lamentavelmente, né, esse governo não deu certo e chegou ao fim. Bom, então vai chegar ao fim agora também a nossa entrevista. Deputado Sagos Moraes, deputado Luiz Carlos Raul, obrigada pela entrevista. Bom trabalho hoje na Câmara. Cláudia. O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, se reuniu em Curitiba com o juiz Sérgio Moro. O objetivo foi pedir autorização para ouvir presos da Operação Lava Jato, como o doleiro Alberto Youssef e o lobista Fernando Baiano, que citaram o presidente da Câmara em depoimentos. Também participaram da reunião o relator do processo contra Eduardo Cunha no Conselho, deputado Marcos Rogério, e o vice-presidente do colegiado, deputado Sandro Alex. O juiz Moro orientou os parlamentares a pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o presidente da Câmara tem foro privilegiado. A medida provisória que modifica a lei anticorrupção quanto aos acordos de leniência recebeu críticas durante a audiência pública na Câmara. Auditores do TCU acreditam que a medida limita a atuação do tribunal. A leniência equivale à delação premiada, só que funciona para empresas. O governo argumenta que a MP vai evitar demissões. Investigada na Operação Lava Jato, a construtora Odebrecht já divulgou que negocia um acordo de leniência com a Controladoria Geral da União. A CGU é um órgão do governo, mas de uma maneira geral, o próprio governo acredita que a lei não tem estimulado as empresas a colaborar com as investigações da Justiça. Nesta comissão mista, está em debate uma medida provisória que modifica as regras para esses acordos. A presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas da União criticou um ponto da medida. O TCU reclama que a MP limita a ação do tribunal ao restringir a participação do órgão a um momento posterior à celebração dos acordos. Em relação ao órgão de controle externo, o que a medida provisória prevê? Que se for celebrado um acordo, os processos no tribunal ficam sobrestados. Nós não vamos admitir isso de forma nenhuma. O Tribunal de Contas é um órgão independente, tem sua lei orgânica, que não pode ser mudada por uma medida provisória nem por uma lei de iniciativa do Congresso Nacional. O relator entende que órgãos como o Tribunal de Contas da União ou o Ministério Público não precisam participar de todos os acordos. Quem celebra o acordo de leniência é o órgão atingido. Quando o órgão lesado é o Poder Executivo, cabe a ele celebrar o acordo de leniência, mas ele pode recorrer ao Ministério Público, recorrer ao Tribunal de Contas para, digamos assim, garantir maior segurança jurídica do que está fazendo. Preocupado com demissões em empresas já investigadas na Lava Jato, o representante da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, fez uma sugestão. A partir do momento em que o dirigente de uma empresa comete uma ilegalidade, ele se sujeita, né, e sujeita também as empresas aos controles do estatal. Né? Eu não digo aqui que devemos assumir, o Estado assumir a função da empresa, mas que haja aí um processo, né, assim como existe nos bancos, por exemplo, de intervenção, né, o Banco Central nomeia o interventor para que aquele banco possa continuar em operação. Na oposição, o deputado Bruno Covas criticou a medida. A grande defesa dessa medida provisória é poder salvar as empresas da Lava Jato. Nós discordamos da finalidade e discordamos muito do mérito, né? Discordamos muito dos temas que estão elencados na medida provisória, a confusão que se faz entre a extinção da punibilidade da empresa e a extinção da punibilidade dos agentes envolvidos no caso de corrupção. Eu acho que essa medida provisória, do jeito que está, é um grande golpe nas instituições que combatem a corrupção no país. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Relator da Comissão Especial do Impeachment apresenta o parecer hoje. Plenário elege 2 integrantes para completar a comissão que analisa o impedimento da presidente Dilma Rousseff. São 9h20 em Brasília. Você vai ver depois do intervalo, ao vivo, as últimas informações direto do corredor das comissões. E mais. CPI do CARF ouve a portas fechadas o procurador da República que responde pela Operação Zelotes.
São 9h21 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que a CPI do CARF se reuniu pela segunda vez com o Procurador da República, que responde pela Operação Zelotes. O encontro foi a portas fechadas. Diante de mais de 300 requerimentos, os deputados da CPI do CARF decidiram definir prioridades. Nessa terça-feira, eles tiveram a ajuda do Procurador da República responsável pela Operação Zelotes. No encontro feito a portas fechadas, os deputados discutiram com Frederico Paiva os nomes citados nas investigações. Essa reunião, exatamente, nós podemos chamá-la de uma reunião preparatória, para a gente poder ter um foco maior, ter segurança maior num processo de tomada de decisão, porque qualquer um que esteja sob suspeição e não for investigado é um erro grave da nossa parte. Da mesma maneira, se você levantar suspeição sobre quem não merece, é um erro que vai no sentido oposto. Os deputados estavam esperando as informações do Ministério Público para decidir convocações como as dos empresários Luiz Cláudio Lula da Silva e André Gerdau. Integrantes da comissão avaliam que a conversa com o procurador ajudou a definir o foco da CPI. Você fazendo uma seleção adequada, onde isso mostrou a evasão de divisa, a corrupção, é o suficiente para ter um relatório bastante positivo e se mudar toda essa estrutura do CARF. Casos como o da Gerdau foram checados, né? Então, na minha opinião, inclusive, confirma aquilo que eu tinha colocado anteriormente, que é necessário convocá-las. A votação dos requerimentos deve acontecer até a próxima terça-feira. E vamos agora falar de jogos ao vivo com a repórter Mariana Pchitik no corredor das comissões. Mariana. Cláudia, um dos destaques da manhã aqui nas comissões é uma reunião da comissão especial que analisa o marco regulatório dos jogos no Brasil. Essa comissão vai fazer uma reunião de trabalho, fazer um balanço das atividades pela comissão para subsidiar o parecer do relator. Nós vamos conversar com o deputado Nelson Marqueselli, que é integrante da comissão e foi quem pediu a abertura dessa comissão especial, não é, deputado, para discutir a questão do marco dos jogos no Brasil. Deputado, como é que está o trabalho das comissões? Dessa comissão está meio na reta final, não é? Bom dia. Sim, bom dia. Você sabe que eu tenho trabalhado muito aqui na mesa da casa, dentro de projetos construtivos para o país. Viajando para o exterior, em várias áreas, eu percebi que essa atividade de jogos, cassinos, é apenas uma ponta para trazer várias coisas anexadas. Fiz um requerimento, consegui aglomerar vários deputados que estão interessados em aprovar os jogos no Brasil. Detalhamos esse trabalho já há mais de 5 meses, trazendo pessoas com experts do mundo inteiro para poder informar a comissão e o próprio governo. Fui ao Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Casa Civil, Ministério do Turismo, Esporte, e nós conseguimos fazer um consenso, que estamos encerrando nas comissões aquilo que é necessário, colocar o Brasil no mapa do turismo mundial. Nós temos no mundo de 7 bilhões e pouco de pessoas, 2,5 bilhões de pessoas gostam de jogar. E é necessário que a gente possa fazer com que eles possam vir ao Brasil. Nós vamos desenvolver uma rede hoteleira melhor, nós vamos fazer um comércio melhor, nós vamos desenvolver o nosso turismo. Quantas pessoas, amigas minhas do exterior, que chegam e falam: Marqueselli, eu quero ter um cassino no Brasil para eu poder levar minha família, para que eles possam conhecer as praias, conhecer as florestas, os rios, pescar. Então nós precisamos anexar nosso país no primeiro mundo. Nós temos Macau, nós temos Mônaco, temos Las Vegas, nós temos um monte de países que já no primeiro mundo que praticam o jogo e faz com que a população tenha lazer e o país possa ter um rendimento. No nosso levantamento, no primeiro ano nós começamos de 20 a 24 bilhões de arrecadação de impostos nesse segmento. Dentro de 5 anos, nós podemos ter entre 70 a 80 bilhões de renda e vamos fazer certamente entre 90 a 100 mil novos empregos no segmento. Agora, deputado, a comissão fez audiências públicas e houve pessoas contrárias à instalação de jogos no Brasil,
preocupadas sobretudo com a questão da saúde, pessoas que têm vício em jogo, como é que seriam protegidas desse tipo de estabelecimento? É bom explicar que no Brasil já existe um jogo clandestino. Nós temos cassinos, temos jogo de bicho, temos várias coisas que não arrecadam nada no imposto. E no mundo todo, em todos os segmentos, nós temos pessoas que adquirem doença trabalhando, adquirem doença passeando e adquirem doença também no lazer, porque o jogo também é um lazer. Então essas pessoas também serão tratadas como são tratadas no primeiro mundo. Serão diagnosticadas, serão acompanhadas e terão o tratamento necessário como tem no primeiro mundo. Você sabia que esses navios que estão fazendo turismo nas costas brasileiras, mais de 38 navios, o rendimento deles no período que eles ficam aqui é apenas o cassino? O que eles cobram, os apartamentos, a passagem, empata. O lucro deles é o que dá o cassino. Basta sair dos portos brasileiros, o cassino já começa a funcionar. E os navios vão lotados de brasileiros que jogam. Você sabia a quantidade de brasileiros que vai ao Uruguai, Argentina, ao Chile jogar? Las Vegas, Mônaco, Macau. É uma quantidade aproximadamente entre 180 mil a 200 mil brasileiros. Chega, nós não podemos ter essa ignorância de querer fazer com que o Brasil seja uma ilha fora do jogo. O jogo já existe. O que nós precisamos é legalizar, controlar com mão de ferro para que a gente possa ter rendimento e resultado. Joga quem quer. Eu sou autor do requerimento, eu não jogo. Eu apenas, quando vou num cassino, eu vou assistir um show, vou frequentar aquela dezena de restaurantes que tem típicos para poder agradar seus turistas e vou levar a minha esposa, os meus filhos, que algum deles de vez em quando jogam, gostam de jogar. Rapidamente para encerrar, deputado, hoje tem reunião da comissão, balanço, quando tem uma previsão para apresentar relatório e votar na comissão? Sim, dentro de 15 dias nós fechamos o relatório, o presidente está estudando o relatório final, o relator está acompanhando, fazendo, e nós devemos fechá-lo na ouvidoria para completar e entregar à população brasileira um estudo de primeiro mundo, para que a gente possa ter a regularização. Ok, deputado Nelson Marqueselli, obrigada pela entrevista. Cláudia. O cancelamento de voos na região norte é tema de uma comissão externa que vai investigar o sistema aéreo da região para melhorar esse serviço. Os principais problemas são a baixa oferta de voos comerciais e os preços elevados das passagens para as cidades da região norte. As empresas aéreas defendem que o cancelamento está sendo realizado devido à diminuição do número de passageiros. A comissão externa é composta por deputados de todos os estados da região, para discutirem as dificuldades em encontrar voos disponíveis. Os deputados vão realizar seminários regionais nos estados e debates com os órgãos federais e empresários do setor. O deputado Irã Gonçalves tem boas expectativas em relação à investigação. Nós estamos tendo uma prestação de serviço que está deixando muito a desejar em relação à frequência, em relação ao deslocamento entre os estados do norte. Para você ter uma ideia, nós temos dias que para nós irmos de Boa Vista a Manaus, que nós temos uma distância aí de cerca de 750 quilômetros, um passageiro precisa vir aqui em Brasília, fazer uma conexão e voltar para Manaus. Nós não conseguimos entender a questão também das tarifas extremamente elevadas. Foram realizados na Câmara os encontros preparatórios para a 4ª reunião da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O segundo secretário da Câmara, deputado Felipe Burnier, defendeu que o Brasil não assuma ainda a presidência rotativa do grupo. A decisão será tomada nesta quarta-feira, na abertura oficial do evento. Nesta quarta-feira foram realizadas as reuniões com as comissões temáticas e com os membros das mesas diretoras dos poderes legislativos dos países de língua portuguesa. Foram debatidos os temas preparatórios para a sessão de amanhã, com os presidentes dos parlamentos nacionais. Está previsto que o Brasil assuma a presidência da Assembleia Parlamentar da Comunidade pelos próximos 2 anos. Mas
Mas o segundo secretário da Câmara quer adiar esse calendário. É o momento atual que o mundo vive e também, em especial, o Brasil. Uma crise econômica que assumir custos financeiros, o Brasil não suporta nesse momento. Então, para que a gente possa adiar para outro momento, talvez no ano que vem, através de todos os presidentes que compõem esse grupo de trabalho. A representante da Assembleia Nacional de Angola, país que exerceu a presidência do organismo multilateral nos últimos 2 anos, preferiu não comentar o possível adiamento do rodízio na presidência. O secretariado permanente da PCPLP permanece em Angola. A presidência que é rotativa, de acordo com os estatutos. Creio que aí a Câmara dos Deputados do Brasil também vai ter que refletir um bocado se é o momento ou não e como é que podem participar. Mas isso é assunto para os presidentes. A Câmara lançou uma ferramenta de pesquisa que permite analisar e cruzar dados relativos a candidatos e partidos nas últimas eleições. É o Sistema de Informações Eleitorais, que inicialmente vai ficar disponível apenas na intranet da Câmara. A maioria dos eleitores tem pouca informação sobre o universo dos candidatos que disputam seu voto. Por exemplo, o grau de escolaridade, a proporção de mulheres na chapa eleitoral ou uma questão que causa cada vez mais polêmica, os gastos de campanha. Para tornar essa informação mais acessível, a Consultoria Legislativa e o Centro de Informática da Câmara desenvolveram uma nova ferramenta, o Sistema de Informações Eleitorais. O sistema já apresenta algumas demonstrações de pesquisas e permite que o usuário faça a filtragem da informação que deseja, como o estado da federação, o cargo disputado, o partido, o sexo ou os gastos de campanha, por exemplo. Por enquanto, estão disponíveis apenas dados das eleições gerais de 2010 e 2014. Quando estiverem incluídas as informações da eleição municipal de 2012, o sistema estará acessível ao público pela internet. Ele inicialmente estará disponível apenas na área interna da Câmara, na intranet, até mesmo para que a gente tenha a possibilidade de garantir a funcionalidade do sistema. Ele operando aqui dentro durante 2, 3 meses mais ou menos, e todos os eventuais problemas que possam acontecer já terão acontecido, já terão sido corrigidos, e aí então sim a gente terá condições de abrir para toda a população na internet, aberta para quem quiser acessar. O Sistema de Informações Eleitorais nasceu de uma necessidade prática dos trabalhos legislativos da Câmara. Nos debates da reforma política, a gente sentiu necessidade de ter dados que subsidiassem debates como debate sobre mudanças no financiamento eleitoral, análises, né, da realidade dos gastos eleitorais, de sistema eleitoral também. Os dados, como eles estão no TSE, eles não permitem o tipo de análise que a gente queria. Assim, por exemplo, análise de médias de gastos, análise, por exemplo, número de candidatas mulheres. A Câmara dos Deputados está no YouTube. O novo canal vai transmitir as reuniões ao vivo e exibir programas da TV Câmara. O lançamento do canal oficial da Casa no YouTube vai ser hoje, às 3h30 da tarde. A ideia é reunir em um único endereço na internet todas as transmissões ao vivo das comissões e do plenário Ulisses Guimarães. O canal poderá exibir simultaneamente até 20 transmissões de reuniões ou sessões de votação. Participe do processo legislativo. Inscreva-se. Para encerrar, as últimas informações ao vivo do Corredor das Comissões com a Mariana Pschittig. Mariana. Cláudia, um último destaque aqui das comissões é uma reunião da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, da FUNAI e INCRA, que vai votar requerimentos na CPI, diligências que a CPI pode fazer e pessoas a ouvir ainda. No plenário da Câmara tem uma sessão solene às 11 horas para a abertura da 6ª Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E às 14 horas está prevista a sessão ordinária da Câmara dos Deputados, com a pauta trancada pela medida provisória 715, que destina 316 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Também está na pauta de hoje à tarde e pode ser votado esse projeto de resolução que nós comentamos mais cedo, que muda a composição das comissões permanentes da Câmara. Cláudia.
Nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o relator da Comissão Especial do Impeachment apresenta hoje o parecer. Plenário elege 2 integrantes para completar a comissão que analisa o impedimento da presidente Dilma Rousseff. E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril. Neste momento em Brasília, 9h36. Para você, um ótimo dia.